Gente, dá licença então. Boa noite. Obrigado vocês guerreiras e guerreiros comparecerem aí depois do jogo, né? Bom, eu não, quem assistiu o jogo, para quem assistiu o jogo, né? Mas hoje então é o professor Fernando, né? Que ele vai fazer a apresentação. Ele é mestrando também da Universidade Estadual de Londrina, né? Pelo programa de pós-graduação. Hoje é o Chove sobre Minha Infância, de Miguel Sanches Neto. Beleza? Boa apresentação. Muito obrigado. Tá? E boa apresentação para vocês também. Olá, pessoal, tudo bem? Como vão? Gente, eu acho que o projeto Literatura na Biblioteca é um projeto super bacana. Eu vou dar uma tietagem primeiro, né? Vou tietar o projeto. Não é a minha primeira vez no projeto, eu participei do de 2021, só que foi de maneira remota. Então, não tinha essa interação que a gente está tendo agora. E que espero que a gente tenha, né? E então, assim, eu acho muito bacana porque tem essa parceria entre a Prefeitura da cidade, a Biblioteca Municipal e o programa de pós da Universidade Estadual em Letras, que é o nosso programa para PGL, né? Uma das coisas mais interessantes, eu acho que desse projeto como um todo, é quebrar um pouco da bolha, né, que afasta os universitários da vida real, né, da realidade. A gente fica tão preso ali no contexto universitário, tão preso no contexto acadêmico, que a gente esquece que existe uma cidade ao entorno, que existem estudantes realmente interessados em participar, enfim, prestar o vestibular e se der tudo certo, e que vai dar, torço para isso, para que vocês estejam na universidade o mais rápido possível, né? Então, assim, hoje a gente vai falar um pouco sobre Chove sobre Minha Infância. É um romance, é o primeiro romance publicado pelo Miguel Sanches Neto. Miguel Sanches Neto, eu acho que de antemão, assim, é curioso a gente falar que ele não é a primeira vez que ele aparece no vestibular da UEL. Então, mesmo que ele seja um escritor não muito conhecido aí, né, dentro do cânone da literatura brasileira, tal, um escritor contemporâneo, publica essa obra no ano de 2000, mas ele não é a primeira obra que aparece no vestibular da UEL, tendo sido A Máquina de Madeira, o primeiro romance que constou nas listas de vestibular, que foi justamente um romance que eu li para quando eu fiz quando eu prestei o vestibular. Então eu já conhecia o Miguel. Ele é de Bela Vista do Paraíso, né? Então, de uma cidade muito próxima aqui. Uma cidade muito próxima. Ele é super novo, ele é super jovem, ele nasceu em 1965, nasceu na cidade de Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná. Mudou em 1969 para Peabiru, que é uma cidade menor que Bela Vista, e fica um pouco mais a leste ali, né? Na verdade, mais a oeste, mais perto de Ponta Grossa, etc., onde ele passa a grande parte da sua infância e um pedaço da sua adolescência. É professor de literatura brasileira na Universidade Estadual de Ponta Grossa, colunista da Gazeta do Povo, Curitiba, né, um jornal da capital do estado, e é vencedor de alguns prêmios. Luiz Delfino de Poesia, em 94, Cruz e Souza, em 2002, e o Binacional de Artes e Cultura Brasil-Argentina, em 2005. E como eu já disse, Chove sobre Minha Infância é o seu romance de estreia. Não sei se vocês leram a obra? É uma obra super interessante porque quebra bastante essa coisa do romance, daquele romance bem estruturadinho, ou aquela coisa que a gente vê, por exemplo, num Aloysio de Azevedo, ou no Machado de Assis, mesmo com as inovações que esses autores têm. Eu acho que o Miguel consegue trazer algumas características muito próprias que justamente o coloca nessa posição de aparecer aí como um livro de leitura obrigatória de um grande vestibular, que é o da Universidade Estadual de Londrina. Então, o Miguel tem essas particularidades que a gente vai trabalhar um pouquinho. Mas é um romance, muitas vezes, que choca a gente. Eu acho que também por trabalhar com uma linguagem, muitas vezes, sem grande pudor,
Então ele fala de sexualidade, ele fala sobre essas questões eróticas, sobre a descoberta do próprio corpo, essas primeiras experiências, a iniciação sexual, de uma maneira muito aberta no livro. Então pode ser até chocante, assim, para alguns alunos ou, enfim, para alguns leitores, mas eu acho que isso faz do livro, ele acrescenta na narrativa aí essa grande característica, né, dos romances contemporâneos. Então, como resumo, a gente tem lá: é nessa tensão entre recordação e ficcionalização, entre revelação e moralização, que se constrói a história de um menino nascido na pequena Bela Vista do Paraíso, no interior do Paraná, que, órfão do seu pai, migra com sua mãe e irmã para Peabiru, cenário onde se desdobra o enredo. Viúva e vivendo muito humildemente com o dinheiro que recebia costurando para prostitutas, apesar de filha de rico fazendeiro, a mãe do narrador protagonista resolve se casar com Sebastião, um caminhoneiro sem muito estudo. Homem austero, trabalhador, honesto, incapaz de lograr um agricultor, Sebastião nutre profundo desprezo a todo trabalho que não seja o trabalho braçal e procura educar a família na doutrina do trabalho duro no campo ou junto a cerealista, de que se torna proprietário. Educação contestada pelo narrador protagonista, ou seja, pelo Miguel, que desde muito moço inclina-se para as letras. Letras inúteis, improdutivas e que impedem Miguel de ser um homem forte e trabalhador com que sonha o padrasto. Escrever é, antes de tudo, libertar-se. Libertar-se dos desmandos do padrasto e sua família. Libertar-se da vida dura no campo. Libertar-se do atraso. Então, aqui a gente já tem uma visão do que é esse romance. Eu falei para vocês que o nome do escritor, né? O nome do escritor é Miguel Sanches Neto. E o nome da protagonista, do personagem protagonista, é Miguel Sanches Neto. Então, aí a gente para para pensar, bem, é a mesma pessoa? Por que ele né? Por que ele utiliza o mesmo nome? Porque é um livro que trabalha com um recurso chamado autoficcionalização, que a gente vai trabalhar e mostrar um pouquinho mais para frente. Então é isso. A gente tem um personagem que nasce em Bela Vista do Paraíso, assim como escritor. A gente tem um personagem que vai para Peabiru, assim como escritor. A gente tem essa vida no campo e o caminho das letras, etc., que também acontece na vida enquanto sujeito político, público, né? Figura pública, que é o Miguel Sanches Neto, ou autor. Não estou falando do narrador ou, enfim, da personagem, né? Então essas coisas elas acabam se misturando bastante nesse romance. Sendo assim, eu trouxe alguns pontos para a gente pensar a narrativa do Sanches Neto. Foco narrativo. O foco narrativo é como se dá a estrutura narrativa, né? Qual é a focalização desse narrador dentro dessa grande narrativa, né? Dentro desse romance. Então, o foco narrativo, a gente tem um narrador-personagem. O narrador-personagem, não sei se vocês sabem, é aquele que é o próprio personagem, ele relata as suas experiências em primeira pessoa, né? Então é o eu que está ali conversando com a gente, e o texto, em grande parte, é escrito em primeira pessoa. Sendo assim, a gente consegue ter um diálogo com essa voz, né? Que é o protagonista da narrativa. Como eu trouxe no trechinho ali. Sempre tive que pagar o preço de ter um sobrenome espanhol. Minha adolescência explicava todos os meus defeitos de caráter. Sanches Neto. Na página 17, logo no início do romance. Ou seja, a gente tem esse eu. Eu sempre tive que pagar, né? O verbo tive ali, muito presente. Eu tive que pagar o preço de ter um sobrenome espanhol. Então a gente tem essa aproximação com esse narrador protagonista, né? A primeira pessoa traz esse diálogo com nós, leitores, fazendo com que a coisa fique bem mais... tem esse teor confessional. Parece que ele está confessando coisas pra gente, não é aquela visão mais distanciada, como se fosse num romance em terceira pessoa, em que o narrador está mais distante, ou ele está olhando os fatos, etc. Mas há também outro foco, né, como o narrador observador, que é usado em determinados capítulos desse romance, não são exceções, não está ali muito presente, mas eu acho interessante, né? Passando o discurso ao eu do futuro. Esse eu do futuro que eu trouxe aqui é justamente uma característica curiosa,
Porque o Miguel Sanches Neto, o narrador personagem, né, nós temos a voz desse eu criança, Miguel Sanches Neto, que vai contando as histórias, as reminiscências do passado, a sua relação com a mãe, com o padrasto, com o pai, etc. Mas às vezes a gente tem a voz desse eu, Miguel Sanches Neto, adulto, que é esse narrador intruso, esse narrador que aparece aí para dar alguns juízos, alguns julgos de valor, né? Mas há outros personagens também, como a mãe e a avó, que surgem colocando a sua voz enquanto certas narradoras ali na narrativa, como no fragmento que eu trouxe. Nunca me casei de novo, Miguelzinho, não por falta de oportunidade, mas por memória de seu avô. Foi o melhor homem que conheci. Fiquei viúva muito cedo e nunca mais quis homem nenhum. Então é isso, né? A gente já tem essa troca dessa voz. Se no início a gente tem essa voz do narrador protagonista, do narrador personagem, que é uma voz masculina, depois a gente vai tendo essas vozes, essas narradoras femininas, né? Essas vozes femininas. Tudo certo, por enquanto? Personagens. Personagens a gente tem como primeiro, justamente, o herói desse romance, que a gente pode chamar de herói mesmo, é o Miguel Sanches Neto, que é o mesmo nome do autor. Temos o Miguel Sanches Filho, que seria o pai, não fala o filho, mas, bem, se tem o Miguel Sanches Neto, predispõe-se que tem o Miguel Sanches Filho e o Miguel Sanches, né, que é provavelmente o avô. O pai, Nelsa, que seria a mãe, Carmen, a avó paterna, o Zé Zabé, que seria o avô materno, Sebastião, que é o pai padrasto, uma figura bastante importante que vai permear esse romance inteiro, Zé Carlos, que é um irmão não do mesmo pai nem da mesma mãe, aparece com o padrasto, Luiz também, e a Tata, a Carmen, que ele chama carinhosamente de Tata, que é a irmã caçula, que também é filha do pai, que no comecinho da narrativa acaba passando por uma situação super trágica, ele sofre um acidente e morre quando o Miguel tinha apenas 4 anos. Então é isso, esses são os personagens principais, além de alguns colegas, né? Como é um livro que fala muito sobre memória e que se passa muito na infância e na adolescência, a gente tem essa grande exposição dos colegas, amigos que ele vai fazendo nesses espaços, etc., né? E que vão surgindo aí com uma certa importância, mas não tanto como, né, se a gente for pensar no romance, a grande importância do romance aí, eu acho que uma coisa que caracteriza, de certa forma, o romance é o grande embate entre essa personagem, né, esse herói, que é o Miguel Sanches Neto, e a sua família. Espaço, ambiente e ambientação. A gente tem as casas, esses lares, porque primeiro ele mora em Bela Vista, depois ele vai para Peabiru, etc. Então as casas são várias, ele também vai frequentando a casa das avós e tal. Os colégios que ele frequenta, né? A terra, e quando eu coloco terra, é realmente a lavoura, o trabalho, né? O espaço da terra. E os comércios que também ele começa a frequentar depois, quando ele precisa, na verdade, ele é obrigado a trabalhar nos comércios por conta do padrasto que surge aí. Aí, como cidades, nós temos Bela Vista, Peabiru, a importância de Curitiba, né, a cidade de Curitiba, o estado do Paraná e o estado do Mato Grosso, que surge bem rapidinho, mas tem alguma relevância ali bem no meio da narrativa, quando esse personagem decide fugir desse ambiente de opressão, etc., no qual ele está inserido. Uma coisa muito interessante é a gente pensar que o campo versus a cidade é um grande embate dentro dessa narrativa. A gente tem a cidade de Peabiru, né? Ou seja, é uma cidade que não é uma cidade grande, né, como Londrina, etc., mas a gente consegue perceber na narrativa, lendo o texto, que Peabiru tem ali, né, as pessoas que moram no centro da cidade e as pessoas que moram na área rural. E mesmo sendo uma cidade pequena, as diferenças já são muito grandes. Por exemplo, como ele vai dizer ao decorrer da narrativa, que ele não podia ter calça jeans, enquanto todos os outros colegas lá da escola usavam calça jeans. Então a gente vai vendo como se dão esses embates, né? E a chuva, né? O romance leva o título de Chove sobre minha infância, e a chuva tem um papel pelo menos relevante aí na primeira parte desse livro. Eu acho que poderia dizer, no primeiro 1/3 desse livro, a chuva é uma constante.
Então é isso. Acho que para a gente dar uma ambientação, né, pensar algum começo, seria isso. Os últimos pontos, como tempo, como eu disse, é uma narrativa que mistura a vida pessoal, né? A gente tem essa vida pessoal do Miguel Sanches, mas de certa forma ficcionalizada, ou seja, ela é levada para uma narrativa e a gente tem um personagem, ou seja, a gente não pode falar que é uma autobiografia, né? Tem elementos de ficcionalização, tem elementos ficcionais, tem elementos que são estruturados de forma que não tem como a gente saber, né? A gente não... Aliás, até os estudos atuais falam sobre isso, como a gente não deveria encarar essas autobiografias como um certo tipo de verdade, né? Por exemplo, pega uma autobiografia de algum cantor famoso, a gente não sabe se tudo que aquilo passou, né, se passou de verdade, ou se passou de verdade exatamente daquela forma. Será que não tem algum eufemismo, coisas que não estão sendo apagadas? Não foi escrito de uma maneira para que a gente pense sempre algo positivo acerca daquilo? Então, a gente sempre fala nesse narrador, né, essa figura que não é o autor e que surge como um tipo de alter ego, né, que vai falar ali o que ele quer que as pessoas leiam. Eu não vou colocar no livro uma coisa que eu não gostaria que soubessem a meu respeito. Então, eu acho que isso é interessante para a gente pensar. Então, o tempo dessa narrativa é um tempo psicológico, é um tempo subjetivo e com alto teor memorialístico, porque é um livro de memórias, de certa forma. Ao mesmo tempo que é de ficção, é um livro de memória. É um romance de formação também. Eu acho que isso é um termo-chave para a gente pensar aí no vestibular, algumas coisas assim, porque eu acho que pode ser perguntado, assim, é uma coisa que ficou na minha cabeça enquanto eu lia o romance o tempo todo, essa questão de ser um romance de formação. E o romance de formação, ele é caracterizado por um enredo que tem como um dos elementos centrais o processo de desenvolvimento de uma personagem, seja esse processo físico, psicológico, emocional, entre outros, o que é observável ao decorrer de todo o livro. O Miguel e as batalhas que vão sendo travadas durante a sua infância e sua adolescência. Ou seja, o romance de formação é de formação do indivíduo mesmo, né? De formação psicológica, de formação etária mesmo, né? A gente vai percebendo com o tempo a idade dele avançando e as coisas vão mudando. E eu acho que é isso. Então a gente tem esse grande herói aí que vai contando pra gente como foi a infância, a adolescência, os percalços que ele vai passando, etc. E é uma narrativa fluida, mas bastante simbólica. E simbólica justamente eu acho que está nesse título, quando a gente fala sobre essa chuva, esse chover sobre a minha infância. Quando a gente pensa no título já tem um certo peso, né? O que seria chover sobre a infância? Bem, eu acho que chuva a gente não consegue de uma maneira rápida, ou, né, pensando aqui rapidinho, chuva não parece ser uma coisa muito positiva, óbvio, tem suas contribuições para a natureza como um todo, mas a chuva tem essa coisa de ter uma ambientação mais escura, mais cinza, então chover sobre a minha infância, né? Quer dizer que a infância dele, de certa forma, não foi tão agradável, tão doce como a gente poderia pensar, né, sobre esse período da vida de muitos que é realmente feliz. A narrativa também ela abarca essa linguagem do conto, da crônica e do poema, que são coisas bastante significativas para esses escritores contemporâneos, esses escritores novos, né, que vão escrever capítulos muito curtos. Por exemplo, a gente tem aqui no romance alguns capítulos de 2 páginas, uma coisa que a gente poderia falar de quase, bem, microconto, não diria microconto, porque microconto tem uma quantidade, acho que máxima de 500 caracteres, né? Então, mas quase um microconto. Então são narrativas, é um livro muito fluido. Então a gente vai lendo, são muitos capítulos, eu acredito que passam, eu não cheguei a anotar isso, mas facilmente passam aí de 30 capítulos. Então são capítulos pequenininhos, com exceção de um ou outro que vão ter 20 páginas aí no máximo, que também seria um tamanho normal de um conto, né? Então a gente tem essa coisa, né? E o ritmo desse romance é um ritmo bastante acelerado, alucinante de certa forma também, porque essas memórias vão entrando na nossa cabeça enquanto leitores, assim,
e a gente vai ficando surpreso com várias coisas que vão acontecendo. Trouxe um tema, né? Trouxe como um subtítulo autoficção. Eu acho que é interessante para a gente pensar, né? Porque logo no comecinho, na epígrafe do romance, antes, né, da gente começar, bem aqui, acho que vocês estão acostumados, um livro, né, normalmente os escritores trazem alguma referência de algum outro escritor, etc. E é muito interessante porque ele traz aqui, este livro não é sobre mim, mas a partir de mim. Então, desde a primeira página, mesmo antes da gente entrar em contato com essa narrativa, nessa parte perigráfica do texto, né, que é essa parte que não estamos ainda dentro da narrativa, a gente já tem esses apontamentos de que não é, que o próprio escritor já faz questão de mostrar que a autoficção está presente. Autoficção e autobiografia, eu acho que a gente já comentou de certa forma, né, sobre essa questão de que até a autobiografia realmente tem essa questão do alter eu, do alter ego. A verossimilhança, aquilo que se prende à verdade. Então, assim, a autoficção, ela depende de certa forma disso, né? Então, e isso a gente acaba comprando. A gente compra de maneira muito fácil, porque, poxa, ele nasceu em Bela Vista, o narrador também. Ele teve uma infância nesses ambientes rurais, o narrador também. Então, a gente vai estruturando essas coisas pensando, poxa, será que não tem uma relação? Será que isso não é verdade? E esse processo de verdade que nós, enquanto leitores, ficamos sempre procurando, né? O que o autor quis dizer com isso? O que ele pensou quando escreveu isso? Vão conferindo esse papel de verossimilhança e fazendo com que essa questão de autoficção fique ainda mais presente. Memórias. É um livro que traz essas memórias, mas não é um livro de memórias, né? A gente não pode falar assim, esse livro é um livro de memórias, porque o livro de memórias, assim como a autobiografia, predispõe-se que haja uma verdade sendo dita ali. O Miguel Sanches Neto faz questão de dizer em algumas entrevistas que ele é uma narrativa, é um trabalho ficcional, né? Mesmo que misturem essas questões, etc. Ele pensou mesmo em mudar o nome da protagonista, tirar o Miguel Sanches Neto, mas ele falou que perderia aí um teor simbólico do romance, né? E daí ele traz ali na página 17, né, aqui. Por que mexer nessas coisas que doem, né? Então, logo no começo ele já nos mostra que é um romance que ele vai voltar a essa memória, voltar à infância, né? Cavar esses espaços, voltar a esses espaços e tal. Segundo o narrador protagonista, não se pretende de memórias, mas de retalhos, alguns falsificados pela recordação e pela fantasia. Porque até mesmo se a gente fosse pensar... Bem, se vocês me perguntassem hoje o que eu vivi ontem, eu saberia contar para vocês de forma sucinta, mas eu não sei se eu contaria, né, fielmente o que eu vivi ontem, em um tempo cronológico certinho, o que eu vivi ontem, sendo que ontem foi ontem, e não estou falando nem da minha infância. Então, essa coisa, né, desses retalhos, essa ideia de memória não ser algo sempre muito verdadeiro, ou também, por exemplo, o peso que a gente tem para alguns acontecimentos não tem o mesmo peso para outros. Então, interessante. O escritor de originalidade muito grande, Miguel Sanches Neto, faz uma espécie de radicalização de discurso biográfico, a tal ponto que a gente não consegue mais perceber o que é ficção e o que é autobiografia. Isso cria um impacto muito novo, diz Paulo Franchetti na contracapa do livro, né? Que é interessante, né? Porque é isso, é um movimento novo na literatura, é um livro de 2000 e não tinha, assim, óbvio, a autoficção já vinha acontecendo desde lá do Graciliano Ramos, etc., quando ele escreve Menino de Engenho, mas esse processo que o Miguel Sanches Neto se propõe a travar aqui na narrativa é bastante novo, assim, é bastante novo. Então vamos lá, na primeira página do romance, na página entre as páginas 9 e 10, a gente tem esse começo. Então assim, título do livro, Chove sobre minha infância,
E a primeira palavra que aparece aí é o verbo chover. Chovia demais naquela manhã, uma chuva que molhava o piso de vermelhão da varanda da casa onde morávamos, naquela época já de aluguel. Uma casa velha de madeira, a varanda circundada pela mureta de alvenaria. A chuva alagando o território onde aquele que fui brincava de escorregar no piso. Sozinho na varanda, a chuva a me isolar dos amigos e da família. A sensação de abandono me punha a escrever nas paredes, náufrago do tempo, lutando para estabelecer contatos. Quem seria esse interlocutor que o menino procurava? Um amigo? Alguém da família? Talvez todos, mas principalmente o adulto que a criança se tornaria. Então, logo nessas primeiras páginas, a gente já tem esse diálogo entre o Miguel Sanches Neto adulto e o Miguel Sanches Neto pequeno, né? O que é bastante interessante. A narração, durante, né, ao decorrer do livro, ele assume, né, a narração assume o ponto de vista desse menino. Uma linguagem simples, poética, confessional, própria da idade, né? E que vai contar as coisas que marcaram sua vida dos 3 aos 17 anos. Fatos estes que transformaram em símbolos e que vão moldar o caráter e a formação moral da personagem. Então, assim, dentro desse romance, a gente tem o que eu vou que o próprio Miguel escreve ali num capítulo em pré-história e história. O primeiro capítulo, que é esse que começa com chovia, periri, periri, pororó, a gente tem a presença do pai, né? Como era esse pai, quem era esse pai. E daí ele traz ali, ó, o pai era dado a essas honrarias e tinha pavor dos trabalhos manuais, que lhe traziam à memória os tempos da lavoura. Ou seja, a gente já tem esse pai que não gosta desses espaços rurais, não gosta de trabalhar na lavoura, e que a gente vai perceber ao decorrer do romance que é uma coisa que também o Miguel Sanches Neto, né, o filho, se assemelha bastante. Então a gente já tem esse primeiro indício aí. Herdei aquele caderno em branco do pai. Então, assim, essa coisa, né, do caderno em branco, a questão da literatura, a questão da escrita, a gente já tem logo nessas primeiras páginas do livro. Essa seria a pré-história. O nascimento desse narrador protagonista, até os 4 anos, quando seu pai viaja alguns dias, fica algum tempo fora, e quando ele volta, está voltando para a cidade. Quando ele está voltando para a cidade, ele acaba sofrendo um acidente, cai em um rio, e depois de 3 dias, etc., ele é encontrado com o rosto todo comido, enfim, por peixes, etc., o que acaba aparecendo depois em algumas partes do romance. Ou seja, é uma morte trágica, né? E depois disso, a gente tem a história que começa daí, desde então, sobre realmente a vida do Miguel Sanches Neto, né? Sobre desse protagonista, desse herói. A morte de meu pai é o início de minha história. E a partir daí ele começa a relatar pra gente, né? Esse narrador começa a mostrar pra gente quais são as suas vivências. Odiava os professores que não davam lição. Ele estava contribuindo para que o meu pai, morto há anos, continuasse analfabeto. Ou seja, ele herda aqueles papéis em branco do pai e ele tem horror, ele tem verdadeiro pavor de deixar aqueles papéis, aquelas linhas em branco. Ele quer preencher aquilo ao máximo, né? Então, assim, esse primeiro contato com a escrita faz com que ele seja um escritor e um leitor da sua própria realidade. Então, o pai tem um papel fundamental aí, de certa forma, e a mãe também. A mãe que faz muita questão de que ele se torne um leitor, que ele frequente a escola, etc e tal, faz com que molde aí, de certa forma, né, as características morais, etc, desse personagem. Aí nós temos o grande embate, que é quando tem a chegada do padrasto. Vou até o outro quarto, daí descubro o homem deitado na cama da mãe. Agora, quando chover, não poderei mais dormir com ela. Então, a gente já vai vendo, né? A chuva tinha esse papel, parari, pararó, e a partir desse momento, quando o padrasto, essa outra figura masculina, chega, né? Por exemplo, como a gente estava passando lá nos personagens, tinham ficado, como o pai tinha morrido, tinham ficado apenas ele, a irmã, muito pequena, que era de colo, a avó e a mãe.
Então, ele, com 4, 5 anos, enfim, acreditava ali ser a figura masculina naquele espaço, o cuidador, né, da mãe, enfim, das irmãs, da irmã, no caso. Só que a chegada do padrasto quebra toda essa expectativa e justamente é o grande motor aí da nossa narrativa. Mostrei para o Sebastião é o padrasto, que folheou os cadernos sem dar muita importância, me perguntando se sabia fazer continhas. É mais importante saber fazer conta do que ler. Então, assim, é curioso isso, porque, né, são valores, como aqui no meio, são valores muito diferentes daquele que sua mãe e seu pai tinham. Valores anacrônicos que distanciam drasticamente a relação entre padrasto e filho, né, ou pai e filho, que depois acabam sendo chamados. Ele acaba aceitando esse padrasto como pai, passa a chamar ele como pai, e, enfim. Só que são valores realmente bastante diferentes. Como a gente pensou no resumo, né, como a gente falou no resumo, a gente tem esse personagem, o Sebastião, que valoriza de certa forma, aliás, valoriza fortemente o trabalho braçal. Para ele, o trabalho braçal dignificaria o homem, né? Uma importância de se suar, de ir para a lavoura, de trabalho com a terra, a valorização dos outros trabalhadores da terra. Então, são coisas que já se diferenciam daquele pai que tinha pavor da lavoura, que tinha horror desses espaços e tal. Da boca para fora, pai. Mas no íntimo, a palavra apropriada era padrasto, com tudo que há de ódio nela. Os meus anos de adolescência foram sufocados pela presença opressora do padrasto, que foi para mim o que a ditadura foi para os da geração anterior à minha. Então a gente consegue perceber esse papel opressivo, né? Essa dinâmica de opressão que vai se dando com a presença desse outro homem na vida do Miguel Sanches Neto, né? Dessa criança, nesse processo se tornando adolescente. E que tinha um grande apreço pela língua, que tinha um grande apreço pela linguagem, etc. E para o padrasto, o importante era fazer contas, afinal, ele trabalhava com terra, trabalhava com venda desses produtos. Então a linguagem oral é o que importa. A literatura, os livros acabam ficando para um segundo plano, ou se não para um segundo plano, inexistente. A partir daí, com a inserção desse padrasto no contexto da família, alguns capítulos para frente, o padrasto traz consigo os outros 2 filhos que ele tinha que moravam, né, com a primeira esposa, no primeiro casamento. Então aparecem aí 2 outros personagens, o Zé Carlos e o Luiz. E o Miguel começa a ficar fortemente, né, abalado com essa relação, porque os primeiros, né, esses 2 filhos que são de sangue do Sebastião, começam a ser bastante elogiados, ao passo que vão mal na escola, e o Miguel, que começa a ir bem nessa dinâmica escolar, nessa vida dos livros, etc., não tem essa mesma importância para o padrasto ou pai que ele começa a chamar ali. Então, assim, pensar que uma criança, né, acaba sendo colocada, é a minha casa, né, vamos pensar, é a minha casa, chega uma pessoa de fora, um intruso, e com ele traz 2 filhos, e tudo aquilo que até então eram valores verdadeiros, incontestáveis de certa forma, como a literatura, o ensino, etc., passam a ser contestados, e o trabalho braçal, que é aquela coisa que meu pai tinha um verdadeiro pavor, etc., né, começa a ser posto como verdade absoluta, é um grande choque, né? É um grande choque. E daí, a partir de então, o padrasto começa a falar que o Miguel é um caso perdido, chama ele de vadio, de vagabundo, coisas que vão reiterando aí essa relação completamente problemática entre pai e filho, né? Se é para sofrer na mão de um desgraçado, então para que viver? A mãe chora pela casa, implorando que me acalme. Tudo vai dar certo. Ele ainda vai te entender, meu filho. É que vocês 2 são nervosos. Ou, no final,
Rezo pedindo a Deus que não volte a ter lesão que me faz ficar com raiva do meu padrasto, quando ele deixa claro que não gosta de mim. Então, assim, se colocar no papel desse narrador é um processo de se rasgar mesmo, né? Eu, enquanto leitor, ou nós, enquanto leitores, vamos ficando, de certa forma, muito angustiados com essa relação que, que passa a existir entre o Sebastião e o Miguel, né? Relações muito opostas. Mais pra frente, a gente já começa a ter esse Miguel que começa a mostrar aí que ele não vai dar o braço a torcer de forma tão fácil e que ele vai sim continuar nesse caminho dos livros, enfim, e a paixão pela literatura, pela leitura, começam a aflorar cada vez mais e mais. Miguel encontra nos livros o sossego e o mundo que o ajuda a suportar a realidade que o cerca. Quando passa a frequentar o colégio agrícola, é a literatura e a política que começam a rodeá-lo. Então, assim, depois que ele passa por esse primeiro processo da escola, que seria o que a gente hoje entende como ensino fundamental 2, né, que é do 6º ano ao 9º ano. Bem, naquela época a gente está falando aqui de um personagem que nasce em 1965, então são dinâmicas muito diferentes. A pessoa que tinha o ensino ali, né, até o ensino fundamental 2, ela já era, se ela fosse alfabetizada, ela era alfabetizada, então bastava. Ela sabe ler e escrever? Basta. Vai para o mercado de trabalho, virar mão de obra, né? E é isso que importa, auxiliar a família com, né, com as questões financeiras, e é esse o peso. Mas o Miguel não, né? O Miguel, ele pretende continuar, e assim, não só continuar, porque ele realmente gostava dos livros, ele gostava desse mundo da ficção, etc., mas porque ele também queria se livrar daquele mundo opressor, da relação com o padrasto que ele vinha enfrentando em casa. E daí a gente tem aqui, ó. Daí pego um volume de poemas de um autor chamado Cruz e Souza. Não entendo muita coisa do que estou lendo, mas existe algo que me encanta. Então, desde pequeno, ele vai frequentando esses espaços da biblioteca que o fascinam, de certa forma, né? E ele vai mostrando pra gente que ele não vai deixar de mão abanando assim esse mundo da ficcionalidade, da ficção, né? Eu não quero nem saber de lavoura. Quero os livros e um emprego qualquer que não seja o de vendedor. Não vou explicar o que pretendo, e é apenas continuar estudando e sair de perto da família do padrasto, que me sufoca cada vez mais. Então, assim, ao mesmo tempo que ele encontra o sossego, é como o que a gente estava falando agora há pouco, né? Ao passo que esse protagonista, não só gosta da literatura, ele vê dentro desse mundo uma maneira de fugir dessa realidade no qual ele estava inserido, né? Então, nesse fragmento aqui da página 133, ele estava pensando em virar um seminarista, ir para um colégio de padres, etc., justamente para ficar livre da lavoura, ficar livre desse espaço rural. Mais para frente, temos a fala do pai, né? Os filhos tinham que ser trabalhadores como o pai. Não podiam aprender a ganhar a vida de outra forma. Tinham que puxar ao pai, que seria sempre o mais trabalhador de todos, o que venceu por esforço, por resistência. Então isso se faz interessante porque a gente vai criando esses dois mundos, né? O mundo do trabalho braçal e do trabalho intelectual. O trabalho braçal, bem, a gente está lá na segunda metade do século XX. Então, realmente, o trabalho braçal ele tinha uma influência, principalmente numa cidade como Peabiru, que é a cidade que ele ambienta, etc., ou mesmo a cidade de Bela Vista do Paraíso, são cidades agrícolas, são cidades agrárias, né? Fortemente agrárias. Então, o trabalho braçal ele tem uma importância muito grande na construção psicológica, subjetiva de todos os indivíduos, né?
O trabalho intelectual ele acaba ficando só para aqueles que têm uma oportunidade de sair, fugir dessa realidade que esses ambientes acabam sobrepondo sobre esses indivíduos, né? Então, assim, aquele que tem a oportunidade de ter um trabalho intelectual são poucos, né? E provavelmente aqueles que tinham uma condição financeira muito boa para ir para uma outra cidade, para enfrentar e, enfim, para se sustentar numa outra cidade. E aqueles que não tinham, né? E daí a gente já vai vendo as críticas desse escritor a respeito desse século XX e dessa realidade, né? E aqueles que não tinham, tinham que enfrentar as universidades que não estavam nessas cidades pequenas, é óbvio, né? A gente tem nessa narrativa a cidade de Londrina, a cidade de Curitiba como exemplos dessas cidades grandes que têm universidades e tal. Mas se ele enveredasse por esse caminho, ele saberia que ele teria que trabalhar, se sustentar e que ele não teria ajuda dos seus familiares, porque mesmo em casa a dificuldade já era uma realidade, né? As aulas de português me livram do colégio. Ao ler um texto qualquer, deixo tudo para trás e entro num outro tempo, num outro mundo, como se eu não fizesse parte desta realidade, pobre de um internato onde nos preparamos para uma profissãozinha ordinária, o que era completamente comum para os indivíduos de Peabiru, né? E de todo esse contexto dessa realidade, né, interiorana. Eu acho que até mesmo para a gente pensar em Londrina, o ambiente que nós estamos hoje, né, que é a biblioteca municipal. Bem, se você pega Londrina e a gente passa pelas fotos que estão dispostas para ir, a gente vê que essa industrialização da cidade, o crescimento da cidade se deu justamente por conta, né, dessas questões como a própria instituição, a própria formação, a construção da Universidade Estadual de Londrina, que começa a trazer outras pessoas de fora, etc. E a cidade começa a crescer, enfim, né? E ele fala aqui, né, curioso isso, como se eu não fizesse parte dessa realidade pobre de um internato, onde nos preparamos para uma profissãozinha ordinária. Nessa parte do livro, que é a parte de página 156, a gente já está quase na metade, já passamos na metade do livro. Então, assim, a gente tem essa figura do Miguel, que está querendo fugir de casa, pensou em virar seminarista, virou, né, para o colégio de padre, o padrasto não deixa, porque é isso. Ele significa ali uma força de obra, ele significa o trabalho braçal. Por que eu vou me desfazer, eu, né, pensando pela cabeça desse padrasto, eu que tenho terras, que trabalho com cereais, etc., para que eu vou deixar esse meu filho, que não é meu filho, mas passa a ser meu filho, procurar uma vida acadêmica, procurar uma vida intelectual, sendo que ele pode ajudar aqui nas fazendas, cuidar dos meus negócios, ele precisa aprender e dar continuidade, né? Essa ideia de dar continuidade ao trabalho do pai, de dar continuidade a essa herança que vai surgindo, enfim, essa herança não financeira, mas essa herança do trabalho mesmo, né, do trabalho braçal, é uma coisa que é bastante gritante. E quando ele fala aqui em internato, é porque ele pretende cursar alguma faculdade, só que o padrasto acaba não deixando ele cursar a faculdade e envia ele para um colégio agrícola, né? E ele acaba aceitando só para fugir da realidade de casa, assim, da realidade do lar. Uma coisa muito interessante é que o romance, que é esse romance de formação, né, de desenvolvimento psicológico, de desenvolvimento social desse protagonista, né, desse personagem herói, ele vai se dando de várias formas e a política é uma delas, né? Então, quando ele já é adolescente, ele está nesse colégio agrícola, que seria correspondente ao nosso ensino médio, ele começa a ler alguns outros livros muito curiosos, como, por exemplo, Um Homem Sem Profissão, que é uma narrativa do Oswald de Andrade, e também ele lê As Veias Abertas da América Latina, além do livro do Fidel Castro. Assim, são livros que estão fortemente relacionados com a ideologia comunista, né?
Então ele começa a se embebedar dessas narrativas, dessas histórias, né? E ele começa a despertar para esse sentimento de opressão, né? Que ele já vinha de uma realidade uma realidade opressora dentro de casa. Ele começa a perceber também que nas dinâmicas de trabalho a opressão também se dá da mesma forma. Tem uma pessoa que está ganhando, tem uma pessoa que está perdendo, tem sempre um trabalhador, né? E ele fica com os espólios ali, né? Fica com o que sobra, quando tem alguém que está lucrando em cima dele. E isso é um ponto, acho que, chave também para a gente pensar a formação psicológica desse Miguel Sanches Neto, que depois vai se tornar professor, que depois vai se tornar, né, enfim. Numa manhã de janeiro, sou acordado às 6 horas. O padrasto diz que acabou a vadiagem. Daqui para frente, vou ter que trabalhar. E ele nem sabe se vai me deixar voltar ao colégio para fazer o 3º ano. Se o Zé Carlos, né, o irmão desse personagem, está na roça, você também deve ir para lá. E nunca mais vai ver aqueles livros comunistas que encontrei na mesa da sala. Em vez de estudar alguma coisa séria, fica se sujando com essas leituras. Ou seja, curioso, né? Esse padrasto, que de certa forma é analfabeto, vê esses livros e não sei como, ele sabe que são livros comunistas, mas enfim, né, já tinha provavelmente esse estigma do que é ser comunista, do que não é ser comunista, enfim. O que é curioso. Mas que vão, esses livros que vão, né, essas narrativas que vão despertando aí nesse protagonista esse senso de justiça, né? As novas leituras tinham me colocado ideias diferentes na cabeça. Eu estava sendo explorado e devia fazer a revolução. E assim começa essa visão acerca do padrasto, né? Ou seja, a gente tem não só esse padrasto que oprimia enquanto homem, enquanto esse indivíduo que invade a casa dele, da mãe, né? Mas também ele se sente explorado financeiramente pelo padrasto, porque quando o avô dele morre, do Miguel, né? Quando o avô do Miguel morre, que é o pai da mãe, era um grande proprietário de terras, essas terras acabam ficando com o padrasto. E ele pensa, né? Poxa, bem, se tinha alguma herança, essa herança deveria ter vindo para mim, que sou o verdadeiro neto, né? Esse cara que surge, ele não deveria, enfim, ter nada. Esse dinheiro deveria estar junto comigo. Eu estava sendo explorado, eu não sou explorado, né? Enquanto operário aí, enquanto ele trabalhava para o padrasto, mas também porque o padrasto pega essa herança e coloca nas terras, nas próprias terras, né? Mas enfim, é curioso isso, né? Porque ao passo que o pai tem esse pavor, esse horror ao comunismo, né? Ele tem uma visão um pouco deturpada do que seria essa visão comunista, o que seria o comunismo ou não, né? Porque o pai, ele respeita de forma muito grande os outros trabalhadores da terra, assim. Então, ao passo que ele fala, né, que o Miguel, esse narrador, fala pra gente que o pai, enfim, o padrasto, o pai explorava, piriri pororó, ele fala que começa a perceber que o pai respeita demais os trabalhadores da roça e não dá muita atenção para as pessoas da cidade. Ou seja, ele sabe valorizar as pessoas que estão com ele no dia a dia, ele conversa por horas ali, falando sobre a terra, sobre as chuvas, sobre etc, né? Tudo isso, todo esse ambiente que o cerca. E ele tem uma visão muito negativa de, por exemplo, proprietários de banco, quem trabalha no banco, advogados, etc. E a imagem que ele fica desses advogados é que uma hora ou outra um advogado vai surgir, vai tomar o seu ambiente, o ambiente de trabalho, que é a lavoura, e enfim, ele vai ficar sem trabalho, né? Então, esse ódio que a gente vai vendo desse personagem, que é o Sebastião, se dá justamente por isso, né? Pelo receio, pelo medo de perder suas terras, de perder o que o sustenta, do que ele trabalhou duro, realmente, embaixo de sol, etc., para construir. Mas a gente já tem essa imagem contrastante, né? Que depois o próprio Miguel vai trazer aqui, o narrador. A mão do bacharel deve ser preservada,
e descubro que é isso que eu quero. Não pretendo ser confundido com os parentes do padrasto, todos com mãos ásperas. Então, esse jogo, mesmo que ele consegue perceber que o padrasto tem essa valorização dos outros trabalhadores do campo, desse ambiente do campo, do ambiente da lavoura, ele sabe que para ele isso não é mundo, né? Não é o que ele gostaria. Mesmo que isso fosse jogado para ele como um destino, bem, você nasceu aqui, é isso que você precisa seguir. Se você quer ir para um colégio, vai ser um colégio agrícola, né? Para você virar técnico agrícola. Ele, enfim, ao final, quando ele está no último ano desse colégio agrícola e ele começa a ter contato com essa possibilidade de ingressar numa universidade, ele pensa que, bem, realmente é isso que eu quero, é o mundo das letras, é o mundo do direito, porque ele fala muito disso, né? Porque o contato que ele tinha com a literatura era muito grande, desde pequeno. E esse contato com a literatura é interessante porque todos esses escritores que ele passa a ler tinham formação em direito. Então, por exemplo, ele lê lá Augusto dos Anjos, ele lê o Oswald de Andrade, ele lê, enfim, Kafka, vamos lá, quem mais ele lê? São vários, o Eduardo Galeano, etc. Mas ele começa a perceber que, por exemplo, o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, todos formados em Direito, ele pensa, bem, se eles estão formados em Direito, Direito é o curso que eu deveria fazer para ser um escritor, que é o que eu quero, que é o que eu gostaria de fazer. Então, a partir de então, ele começa a pensar que essa mão do bacharel em Direito, né, é essa mão preservada, é uma mão de distinto, é uma mão sem calos, tal, uma mão que mexeria com papéis. Miguel, a alturas tantas, procura encaminhar sua vida para o trabalho almejado pelo padrasto. Bem, aqui a gente já está quase no final do romance, assim, chegando para o final do romance. E é curioso isso, porque depois de bater com a cara em várias portas que vão sendo fechadas para ele, etc., ele pensa, bem, meu padrasto, meu pai, né? Ele chama de pai. Meu pai tem terras, meu irmão é valorizado pelo meu pai por isso. Eu estudei num colégio agrícola, de certa forma tenho algum conhecimento sobre. Então, por que não deixar de lado toda essa literatura, deixar de lado toda essa leitura que meu padrasto sempre falou que não servia de nada, que não seria importante para nada, e tentar realmente, de fato, a vida no campo, né? E daí ele tenta. Mas trabalhamos, e com o tempo, com a paisagem rural que tanto me entusiasma, o mundo real deverá ganhar contorno sobre o imaginário e me livrar das leituras que não me deram nada, nem um único centavo. Nada mais inútil que o mundo do papel, né? E o pai de família não errou. Este é o filho à toa que só presta para ler. Estou numa faculdade de letras local e descubro que este curso é o lugar onde menos se lê. Aqui eu coloquei alguns fragmentos assim que vão mostrando essa trajetória super rápida desse protagonista, mas que eu acho que é importante porque é isso. Ele desiste desse mundo da leitura, da literatura, o mundo das letras, etc. Tenta colocar os seus esforços ali na terra junto com o irmão, não logra, não consegue um bom, como que eu posso falar? Não consegue fazer, ele não se sente confortável, o ambiente, as plantações de feijão que ele diz que ele coloca ali, né, que ele planta e tal. Enfim, acontece uma geada, tudo vai abaixo. Então, ele que já era chamado de vadio, de vagabundo pelo pai, etc., acaba desistindo desse terreno, dessa porção de terra, volta para casa e é o que ele fala ali, né? O pai de família não errou. Este é o filho à toa que só presta para ler mesmo. Ele não se sente capaz de encaminhar com a terra. E daí depois, no próximo capítulo, ele já fala, estou numa faculdade de letras local, ou seja, ele consegue, depois de mais velho, fugir dessa realidade, se colocar num ambiente acadêmico, né, numa faculdade de letras, e ele descobre que o curso é o lugar onde menos se lê, o que é, de certa forma, antagônico, né, curioso. Porque, bem,
Eu fui formado no curso de letras, eu li horrores, então não sei que cursos de letras são esses, mas enfim. Literatura e utilidade. Ele traz alguma coisa bastante interessante durante o romance, que é a utilidade da leitura e se ela há. Se há utilidade na ficção, se há utilidade em pegar um livro e ler um livro, né? Muita gente pensa ainda hoje que você pegar um livro, abrir o livro e ler, você está perdendo tempo. Poxa, você deveria estar trabalhando, você deveria estar fazendo com que seu tempo rendesse, né? Ou, se você quer ler, leia num contraturno, num contratempo, quando estiver voltando do trabalho. Que é isso, né? A leitura é sempre associada com essa coisa que fica para depois. Bem, não é a mais importante, você não vai, né? E é curioso, porque nós que trabalhamos com a literatura, nós que trabalhamos com os livros, etc., nos sentimos completamente menosprezados, né? Completamente jogados para um lugar assim, bem, para que serve, né? O nosso trabalho serve para quê? Mas é isso. E daí o Miguel, né, esse narrador, o narrador do livro, o narrador protagonista, diz pra gente umas coisas bastante interessantes. E se o leitor estivesse perguntando para que ele escreveu tudo isso, onde o sentido? Já tem aqui a resposta: para contentar uma mãe. E também para acabar um pouco com um longo silêncio vivido por minha família. Vindo de um povo basicamente iletrado, recebi a tarefa de ser seu porta-voz. Escrevo por isso, para fazer com que falem estes entes sem discurso. Pode até ser uma justificativa tola, mas como ela pesa para mim. Se você não a compreende, é porque a sua história é outra. Você não sente o travo amargo de um silêncio centenário. Daí esta minha vontade de habitar folhas em branco para gastar este extenso estoque de silêncio, para dissipar esta herança de desejos. Aprender a escrever foi a única saída para dar uma condição letrada à extensa ignorância de meus antepassados. Não pude ser útil à sociedade. Não salvo vidas como os médicos. Não luto pelos miseráveis. Não minimizo a solidão dos homens como as prostitutas, mas pronuncio as palavras que viviam apenas virtualmente na cabeça de meus antepassados. Isso é super interessante, porque, né, a narrativa mesmo, quando a gente se propõe a ler um livro como esse, a ler o livro do Miguel, a gente é transportado para um lugar tão interessante, porque assim, de certa forma, Bela Vista ao lado de Londrina, a gente é transportado ao nosso próprio passado, ao passado talvez dos nossos próprios pais, né? Dos nossos avós, que estão aqui não sei há quanto tempo, né? Pioneiros nessas terras paranaenses, etc. Então, isso que ele escreve, né? Aprender a escrever foi a única saída para dar uma condição letrada à extensa ignorância de meus antepassados, é muito interessante, porque ele faz do livro, de certa forma, uma homenagem para essas pessoas que eram analfabetas, né? Que não puderam ter acesso a esse mundo da literatura, desse mundo da leitura, desse mundo da alfabetização. E ele que pôde, sabiamente, de forma muito interessante, dar voz a esses indivíduos do campo, dar voz a essa realidade do campo, né? Mesmo que tenha sido muito sofrida, mesmo que muito permeada por essas agruras, por essas dificuldades e tal, né? É interessante pensar o romance também, porque ao final, no penúltimo capítulo, nós temos como penúltimo capítulo nós temos ele intitulado como Herdeiro de Ruínas. E daí, nesse Herdeiro de Ruínas, nós temos a transposição, assim, como se fosse uma transposição direta de uma carta que a irmã Carmen, né, depois de formada, enfim, como se ela tivesse lido, né, não dá pra, aí é isso, né, essa questão da ficção, da autoficção, não dá para saber se foi, bem, será que foi a Carmen realmente que escreveu essa carta, que ele coloca aqui dentro do livro pra gente? Será que foi ele que escreveu a carta, imaginando o que a irmã poderia dizer para ele? Bem, eu não sei.
A gente nunca vai saber, ou só se a gente entrar em contato com o próprio Miguel Sanches, né, Neto, o próprio autor do romance, para tirar a curiosidade. Mas isso é o de menos, né? A carta está aqui e eu acho que procurar ficar investigando isso é verdade, isso aconteceu ou não, é algo secundário, né? A ficção está ali, ele tá presente aqui, né, na materialidade do livro. Então a gente tem a reprodução de uma carta escrita por sua irmã, Carmen, que no final do livro vem para apresentar o discurso do padrasto. Discurso este de apaziguamento entre os dois, entre o padrasto e o filho, o Miguel. Lutou contra uma destinação e cumpriu, assim, o seu novo destino. Assim, ou seja, ele lutou contra uma destinação. Qual era a destinação? O trabalho braçal, o trabalho no campo. E cumpriu o seu novo destino, que é o destino que ele conseguiu lutar realmente a duras penas, que é o campo das letras, que é o campo da leitura, né? Ele se forma no curso de letras, ele vai para o mestrado, ele vai para o doutorado, se torna professor, e isso a gente acaba induzindo por conta da própria biografia, daí sim, do autor do livro, né? O destino colocou você e o pai dentro dessa pequena tragédia, dentro de um embate de dois mundos, de valores diferentes, de duas sensibilidades. O pai fez uma revolução sozinho, O pai fez uma revolução sozinho, lutando contra todas as armadilhas, apenas com um pouco estudo que teve, o seu tino comercial e o seu corpo. Não, meu irmão, ele não lutava contra você, mas contra aquilo que você simbolizava. Você era o perigo, o assaltante inteligente que lhe tiraria tudo. Você o deixaria na rua. A lógica das coisas queria fosse sua função dentro da vida dele, né? E no fundo, seu livro também valoriza o padrasto. De certa forma, o romance, né, nesse romance, a gente tem, pensando nessas estruturas, né, de leitura, né, esses operadores da leitura da narrativa, a gente tem o protagonista, e todo protagonista normalmente tem um antagonista, que seria esse personagem, o rival, o anti-herói, né, enfim, o anti-herói não, mas esse personagem que lutaria com esse herói, que o colocaria nesses processos mais difíceis e tal. E nesse caso seria o padrasto. Então quando a gente está lendo o romance, a gente muitas das vezes a gente fica com raiva do padrasto, né? Nós leitores ficamos com raiva do padrasto, falamos, pelo amor de Deus, né? Porque não aceita, enfim, que o Miguel tem a sua vida em Periri Pororó. Mas é isso. O romance sabe valorizar o padrasto também. Então é engraçado e é isso, né? Essa inserção dessa carta é muito curiosa, porque realmente, né, tem a estrutura de uma carta no meio de um romance, assim. E com essa voz, com essa voz feminina, com essa narradora feminina. Enfim. E dentro dessa carta ela coloca uma música que ela tinha aprendido com a mãe, que se chama A Caneta e a Enxada, que de certa forma serve como uma grande síntese para esse romance, assim, é uma síntese, né, entre esse embate entre esse protagonista e o antagonista, que é o seu padrasto. Certa vez, uma caneta foi passear lá no sertão. Encontrou-se com uma enxada, fazendo a plantação. A enxada, muito humilde, foi lhe fazer saudação, mas a caneta soberba não quis pegar sua mão. E ainda por desaforo, lhe passou uma repreensão. Disse a caneta para a enxada, não vem perto de mim. Não, você está suja de terra suja do chão. Sabe com quem está falando? Veja sua posição. E não se esqueça a distância da nossa separação. Sou a caneta dourada que escreve no tabelião. Eu escrevo para os governos as leis da Constituição. Escrevi em papel de linho para os ricaços e para os barão. Só ando na mão dos mestres, dos homens de posição. A enxada respondeu. De fato vivo no chão, para poder dar o que comer e vestir o seu patrão. Eu vim no mundo primeiro quase no tempo de Adão. Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução. Vai-te, caneta orgulhosa, vergonha da geração. A sua alta nobreza não passa de pretensão. Você diz que escreve tudo. Tem uma coisa que não. É a palavra bonita que se chama educação. E ela coloca isso no final desse romance, né? Essa música que realmente existe, que foi escrita pelo Capitão Balduino e o Ted Vieira,
que sintetiza, né, que serve como síntese desse embate, né, entre esses personagens. A enxada, representada aí pelo Sebastião, e a caneta, representada pela vida do Miguel. Então, isso é bastante interessante. Como final desse romance, né, a gente tem esse protagonista, né, o Miguel. Ele volta para Preabiru, depois de já grande, depois de, né, enfim, adulto. E ele percebe que a cidade não pertence mais a ele, sim às lembranças que ficaram no passado. O livro termina justamente assim. A mulher se aproxima do balcão para perguntar se sou daqui. Respondo seco, fui. Muita gente que partiu tem voltado, mas não conheço ninguém. Sou nova na cidade. Não digo nada, apenas olho as árvores do outro lado da rua, a velha praça e o local onde havia uma televisão. Ali, nós, crianças pobres, assistíamos velhas novelas. Onde o senhor mora? Numa cidadezinha chamada Memória. Não sei onde fica, diz a mulher enquanto me vira as costas para atender um jovem. E o romance termina assim, né? É justamente esse papel da memória, esse papel né, do passado, da infância, que tem um enorme valor aqui dentro dessa narrativa. Por fim, eu acho que alguns tópicos relevantes que acho que a gente deveria pensar para a gente trabalhar esse romance, assim, né, que eu não trouxe aqui na apresentação, senão ia ficar também muito extensa. A orfandade, né, essa questão, orfandade, esse ser órfão, né, que não é apenas uma característica do Miguel, né, esse protagonista, mas também da sua mãe, que perde o avô, enfim, e que, né, passa por alguns processos durante a narrativa. A iniciação da vida sexual e os seus desdobramentos, isso é muito relevante e está assim, dentro do romance inteiro, do começo ao fim, a iniciação da vida sexual do Miguel. Né? São fragmentos e fragmentos, trechos e mais trechos, que vai mostrando aí, que vão mostrando aí quais são as construções da vida sexual desse protagonista. A importância da leitura, né, que é essa libertação, essa quebra de um destino. A imposição do trabalho braçal, a opressão paterna, as diferenças entre a lavoura e o comércio, a cidade e o campo, os papéis de gênero, que são muito bem delimitados aqui, né? A gente está ainda no século XX, etc. O romance ainda é publicado no século XX, nos anos 2000. Então a gente tem essa ideia da mulher frágil, a mulher fica em casa, enquanto o marido trabalha fora, a importância do trabalho braçal, piriri, pororó, né? Essas coisas são bastante marcadas na narrativa. A importância da literatura, da ficcionalidade, né, para esse protagonista que vai se embebendo dessa literatura, vai se embebendo nesses textos. Perceber que a vida sim, né, eu coloquei a vida igual à política, porque sim, viver é um ato político, e isso fica bem claro, principalmente quando ele compra um livro, quando ele é super jovem, ele acaba comprando o Capital, que é o livro do Marx, então ele tem contato com Marx, ele tem contato com essas ideias, né, com essas ideologias comunistas, o que é bastante interessante para pensar o romance. A industrialização do campo, né, também, que é um grande papel dentro da narrativa, porque essas inovações como a inserção dos caminhões, os maquinários, etc., isso é uma coisa que a gente consegue visualizar de uma maneira bastante interessante, né, que acontece nessa segunda metade do século XX. E a caneta versus a enxada, que é realmente esse grande embate, essa grande luta que se dá do começo ao fim dentro desse romance. Eu acho que o romance é isso, é um romance muito interessante, e que deve ser, assim, deve ter um aprofundamento, deve ser lido, porque tem trechos, assim, que são realmente fascinantes, assim. Eu acho que não tem como não se aproximar, né, desse Miguel, e, enfim, a gente vai tendo
gostosas surpresas lendo O Chove Sobre Minha Infância, que tem um título duvidoso. Quando eu vi o título, eu não gostei muito do título, Chove Sobre Minha Infância. Falei, bem, que livro será esse, né? Mas tive uma boa surpresa, tive uma agradável surpresa, na verdade. Eu acho que tem algum trecho que seria interessante para falar. Vou falar alguns trechinhos para vocês, assim, só para a gente terminar, que eu acho que seria interessante só para a gente perceber o como essa narrativa é lírica, ela tem um forte teor simbólico, um forte teor realmente quase poemático, né? A gente consegue ver poesia na narrativa do Miguel. Aqui ele diz: de dia não sinto medo, passo o tempo todo no quintal, tenho minha ronda pelas árvores, procurando ninho de passarinho e olho de formigueiro, que se desmancha quando mijamos nele. O quintal é o grande mundo. Dentro de casa reinam a mãe e minha irmã, mas do lado de fora eu posso fazer explorações e só volto para casa depois de ter lutado o dia inteiro. Assim que escurece, sujo de terra vermelha, depois de ter subido em todas as árvores, de ter roubado a mora silvestre dos quintais vizinhos, de ter se arrastado pelo chão para tentar ouvir o que as formigas falam, o herói entra derrubado. Quer jantar e dormir, mas a mãe já vem com um bacião de fundo de madeira, sabão e toalha, e o herói deve deixar na água a sujeira do dia. Aproveita ainda para brincar de barquinho, para imaginar que está no fundo de um rio e que pede para que os peixes não comam seu rosto. Né? Foi a grande desgraça, a grande tragédia que aconteceu com seu pai. Né? Acho que outro fragmento interessante, eu acho que a gente poderia trazer aqui, é sobre essa questão da sexualidade mesmo, né, dessa iniciação sexual. Coisa que é bastante presente no texto. Bem, antes de chegar nessa parte, eu acho que há um grande embate, né? Assim, eu acho que só para deixar mais claro ainda essa relação entre o padrasto e esse filho, há um capítulo que mostra uma coisa bem interessante que eu decidi não trazer, enfim, mas bem, tá aqui. Ele diz para o padrasto: não sou seu filho, que o senhor mande neles. O pai me olha com ódio. E o Miguel continua: talvez nem sejam filhos do senhor, porque a sua primeira mulher era uma vaca. O padrasto diz: cala a boca, senão te bato de novo. Ele grita, se aproximando de mim. Pode bater à vontade. Não conseguiu pegar os amantes dela e agora quer descontar em alguém. O pai tira a cinta e leva outra surra. Quando ele para, eu pego o cordão do ferro e começo a bater com toda a força em minhas pernas. Depois em minhas costas, machucando-me com as pontas maciças. A mãe implora para eu parar. Minhas costas já estão sangrando, mas não sinto dor. Se é para apanhar, então eu quero apanhar de mim mesmo. A mãe diz, então, que assim vou me matar, que está sangrando. O pai volta chamando pelo Luiz e logo me vê. A camisa atrás está manchada de sangue. As minhas pernas estão vermelhas e eu continuo a me bater e a chorar. Só paro quando recebo um tapa no rosto. A mão do pai pesa como uma pata de elefante. As minhas são pequenas e logo soltam o fio que ele puxa. Então, essa relação de opressão não é só uma opressão psicológica, mas uma opressão física também, né? Depois desse trecho que eu li, ele é levado ao hospital e ele passa a tomar Gardenal. E ele fica tomando Gardenal durante um bom tempo. Enfim. Vamos ver. Tem um capítulo próximo a esse, ele começa a falar sobre possíveis namoradas, desejos de ter uma namorada, etc. E é curioso, porque né, ele conversa, e daí pra gente pensar esses papéis de gênero, né? Reclamei pro Marcão que ficou brabo. O que quer é brincar com você. Tire a roupa dela, faça tudo o que você quiser. Elas gostam.
senão vai pensar que você é frouxo. Então essa é a ideia, né, de masculinidade, ou seja, se você não faz aquilo que você deveria, entre aspas, fazer, que seria o papel de homem, entre aspas, você é tido como frouxo, né? E daí ele diz, quando chego com o Marcão, já tem gente na cabana, e assim que entramos, vejo a Ruby e a irmã peladas no meio dos meninos. Sento no chão como todo mundo, e o Marcão já vai abaixando as calças. Tocado de amor, não consigo ficar de pinto duro. Então são coisas assim que a gente vai vendo como o Miguel, como esse narrador consegue trazer essas questões da sexualidade de uma maneira muito poética. Não consegue nem, mesmo que ele use essas palavras, né, que a primeiro momento podem assustar, você fica embalado na narrativa e consegue ver uma poeticidade, uma beleza dentro disso tudo, né? Bem, pessoal, eu acho que é isso. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de fazer algum comentário. Não? Então, desde já, eu agradeço a vocês, a presença de todos vocês. Espero ter ajudado. Acho que esse livro vai cair no vestibular aí com... Se ele cair, né? Eu não estou falando, não tenho certeza, não sei. Não faço parte da comissão. Enfim, são os professores. E acho que caso caia esse livro no vestibular, a questão dessa autoficção, né, eu acho que é uma coisa que pode ser fortemente cobrada, tanto é que eu bati bastante nessa tecla, né, dessa ideia de ter um autor com o mesmo nome do narrador protagonista, a questão da sexualidade e essa questão, né, do trabalho braçal e do trabalho intelectual. É isso, pessoal. Muito obrigado. Acho que terminamos por aqui. Obrigado. Valeu, boa noite, obrigado aí. Obrigado, Eric. Obrigado, professor, valeu.